Pessoal, estamos de volta para dar seguimento às regras de derivação. Muito bem, então, olha só, agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um fato muito importante. Quando nós tivermos funções que são do tipo assim, f de x igual a 5 vezes x ao quadrado, ou simplesmente 5x ao quadrado, a gente não costuma pôr pontinho, né? 5x ao quadrado, ou menos 2x ao cubo, ou menos 500x à décima. Quando a gente tiver uma constante, ó, tem um número multiplicando a função, a derivada nesses casos, quando a gente tiver essa situação, a derivada vai também obedecer a uma regra. Qual seja? Muito bem, vamos pensar um pouquinho. Nessa situação, então, essa é uma situação em que você tem uma f de x, aqui você tem uma constante, e aqui você tem uma outra função. Nesse caso é x quadrado, mas poderia ser uma outra função. Veja que agora eu estou com a situação geral, que aqui é qualquer constante, qualquer número real que você queira, e aqui é qualquer função que você queira também. É que seja derivado. Então, como calcular a derivada da f quando tem um 5 aqui? Bom, professor, uma ideia seria você tira o 5 e deriva esse daqui. 2 vezes x. 5 vezes, né? Porque esse aqui a gente desce, né? Fica 5 vezes 2, 10x. Então, mantém a constante e deriva só a função. Então, se essa for a regra, então a derivada aqui deve ser f' de x, se a regra for essa, e de fato é, constante vezes a derivada da função. Então, se a sua função é uma constante vezes outra função, então a derivada dela é conservar a constante e derivar a função que você tem aqui. Constante vezes a derivada da função. De fato é assim mesmo que funciona. Isso é muito simples. Basta você calcular a derivada da f. O que seria f' de x? A f é essa, né? O que seria f' de x? Lembra? Limite, quando ΔX tende para zero. Tem uma perninha passando aqui do né? Isso aqui é um limite, ΔX tende a zero, de. Veja, f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Muito bem, para fazer esse cálculo, então a função f é essa. Então, f' de x é limite, ΔX tende a zero, de. Então, f de x mais ΔX. Então, no lugar desse x, eu vou colocar x mais ΔX. Então, vai ficar assim, ó, C, o que a f faz? Pega C, G do que está aqui dentro, que é x mais ΔX. Menos C também, ó. Quando eu calculo o f de x, é isso aqui mesmo, né? C, G de x. Embaixo ΔX. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês nesse exato momento? Estou calculando a derivada da f. Qual f? Uma função multiplicada por uma constante qualquer. Uma constante multiplicada por uma função qualquer. Estamos fazendo esse cálculo e vendo o que dá. Eu gostaria que desse isso aqui, ó, constante vezes a derivada da função g. Muito bem. Então, se você colocar a constante em evidência, a constante aparece aqui e aqui, coloca a constante em evidência, você fica assim, f' de x é limite, quando ΔX tende para zero, de C vezes G de x mais ΔX menos G de x sobre ΔX. Coloquei o C em evidência, constante. Agora lembre-se de uma regra de limite. A regra de limite, cálculo de limite. Se você tem uma constante, limite do produto é o produto dos limites, que é o limite da constante e limite desse quociente. Mas limite da constante
é sempre constante. Então, na verdade, essa constante aqui a gente pode tirar para fora do limite, fica assim, ó. Então, a derivada fica constante vezes o limite de g de x mais ΔX. Conserva isso aqui tudo, só a constante que saiu. Ou, se você preferir, limite de constante vezes limite desse. Limite da constante é constante. Limite do que sobrou aqui, g de x, sobre ΔX, é justamente, o que é isso aí? Esse limite aí. Esse limite aqui, que sobrou, é justamente o g'. Esse daí é justamente o g' de x, é a derivada de x. Derivada de g, não é? Definição de derivada de g. Esqueci de colocar aqui, ΔX indo para zero, ΔX tendendo para zero. Então, olha, ficamos com C, constante, isso aqui tudo recebe o nome de g', a definição de derivada, só que ao invés de f, eu coloquei g. Muito bem, então ficou provado, ó, que a derivada dessa função f é constante vezes a derivada dessa que está aqui. Ah, professor, quer dizer então que, por exemplo, e com isso daí, o senhor está me dizendo que eu posso calcular 3 vezes x ao cubo, se você tiver essa função aqui, f de x igual a 3x ao cubo, então a derivada dessa função é 3 vezes 3, 9x ao quadrado. Isso, ou se você preferir, conserva a constante, ou C, e deriva essa. Derivada é 3x quadrado, não? 3x ao quadrado. 3 vezes 3, 9x quadrado. Ah, professor, então isso facilita a vida da gente. Mas a gente não tem que ficar calculando o limite toda vez. Aí você põe um 3, tem que calcular todo esse limite. Depois põe aqui um 4, tem que calcular todo o limite de novo. Não há necessidade. É para isso que existem as regras de derivação, para facilitar nesse sentido. Uma vez que nós provamos aqui que qualquer constante multiplicado por qualquer função que seja derivada, a derivada é a constante vezes a derivada da função, então não preciso mais ficar calculando esse mesmo limite, porque vai ser sempre o mesmo resultado. Está provado que é sempre o mesmo resultado, então eu posso usar. Então, professor, se eu tiver a f de x igual a raiz de 2x elevado a 50, então a derivada disso é raiz de 2 vezes 50, x elevado a 49, perfeitamente, 50 raiz de 2, x elevado a 49. Fácil a regra de derivação, juntando as duas, né? Juntando a que a gente viu no outro vídeo com essa que a gente está vendo agora. Muito bem. Para juntar ainda mais uma outra regra, para facilitar ainda mais a nossa vida de calculadores de derivadas, que vocês vão ter que calcular muita derivada, tem muito exercício para cálculo de derivada, para facilitar a vida dos calculadores aí de plantão, nós temos uma outra regra de derivação, que é a questão da soma de duas funções. Como é que eu derivo, calculo a derivada de soma de duas funções? Tem uma função somada com outra. Como é que é a derivada? Como é que seria isso? Imagine que você esteja assim, né? Com uma função f de x igual a 3x ao quadrado somado com πx ao cubo, por exemplo. Constante x ao quadrado, constante x ao cubo. A soma dessas duas funções. Como é que eu derivo isso? Como que eu calculo a derivada de soma de funções? Bom, não é difícil. A soma é tranquilo. A soma dá para a gente mostrar aí, e vamos mostrar agora para vocês, que a derivada, nesse caso, vai ser calculada assim. A derivada da soma, aqui eu tenho uma função e aqui eu tenho uma outra função. Aqui eu tenho uma função g e aqui eu tenho uma função h. Tá? Então,
da soma significa calcular a derivada da g e somar com a derivada da h. E derivar essa e somar. Fácil, né? Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada de uma soma é soma de derivadas. Então, nesse caso, ficaria desce o 2, 2 vezes 3 vai dar 6x elevado a 2 menos 1, x. Aqui fica 3π x ao quadrado. É assim, faz soma de derivadas, deriva cada parte e soma. Ah, professor, então vai ficar fácil. E isso a gente pode provar geral, professor. Geral. Se você tiver uma função h, vamos colocar, só para facilitar para vocês dar uma olhada em g, fg, que aqui será f, aqui será g, só para acompanhar a notação do livro nosso aí. Então, se você tiver h', que é h', né? h'. Se você tiver uma função, regra geral, se você tiver uma função h, que é a soma de uma f qualquer com uma g qualquer, fg deriváveis, que a gente consegue derivar, então você consegue derivar h também. Se a f e a g forem deriváveis, h também é derivável. E além disso, a derivada de h' de x, é a derivada da f mais a derivada da g. Como é que eu demonstro isso? Calculando o limite da soma, limite da h de x. Então, calculando esse limite aqui, ó, limite de h de x mais ΔX menos h de x sobre ΔX. Quando ΔX vai para zero. Calculando esse limite, trocando h por f mais g, fica f de x mais ΔX mais g de x mais ΔX menos f menos g de x. E separa as duas, vai ficar f' e g'. Vai aparecer o f' e o g'. Bem direto. Só fazer a continha. Vou deixar para vocês tentarem fazer essa continha aí. Então, é bem direto o desenvolvimento aqui. Tá bom? Mas as aplicações são muitas, são imensas. Então, agora você sabe derivar uma série de soma de funções. Por exemplo, função polinomial. Então, agora a gente acabou de descobrir como derivar a função polinomial a partir dessas derivadas, dessas regras de derivação que nós temos. Isso vai nos possibilitar fazer o cálculo de funções dessa forma. Ó. Por exemplo, se você tiver uma função, né? Vamos pegar aqui exemplos. Imagine que você tem uma função assim, f de x igual a 2x ao cubo mais 3x mais 1. E quer calcular a derivada dessa função, que é uma função polinomial, né? Um polinômio desse lado aqui nesse meio. Função polinomial. Como é que eu calculo a derivada dessa função? Bom, para calcular a derivada da f, a gente não precisa usar o limite. Limite de f de x mais h mais ΔX menos fx sobre ΔX tendendo a zero. Não precisa. Veja que nós fizemos na primeira aula nossa sobre derivada, nós fizemos de uma função, o limite, né? Nós fizemos a derivada a partir do limite de uma função de segundo grau. Mas agora com a regra de derivação, com as regras que nós temos de derivação, vai ficar mais fácil, porque olha, a derivada de soma, posso pensar nessa como sendo um f, um g e um h. A derivada de funções, derivada da soma é a soma das derivadas. Então basta eu derivar esse, dá 3 vezes 2 dá 6, x ao quadrado, diminui 1, 3 passa para 2. Aqui tenho 1 vezes 3 é 3, x elevado a 0, x elevado a 1 menos 1, x elevado a 0 é 1. Eu nem preciso colocar o x elevado a 0, mas derivada de uma constante, que nós já vimos, é 0. Derivada da constante é 0. Então, a derivada
derivada da função f, nesse caso, é 6x² mais 3. 6x² mais 3. Professor, então vai ficar fácil quando vocês vão, à medida que vocês vão guardando essas regras de derivação, vocês podem juntar uma com a outra e ir fazendo as derivadas, só utilizando as regras, né? Sem necessariamente ter que calcular o limite. A ideia, gente, é que a gente possa se libertar um pouco. Claro que vai ter funções que a gente pode não conseguir, talvez seja necessário utilizar o limite, mas é sempre muito mais difícil você calcular a derivada usando a definição, que é a partir de limite, do que utilizando as regras de derivação. Então, a ideia das regras de derivação é nos auxiliar nesse cálculo, né? Facilitar a nossa vida em termos dos cálculos de derivada. Tá bom? Então, essa aí é a minha dica nessa videoaula nossa. Então, derivada da soma, soma de derivadas. Um abraço para vocês. Eu volto com produto e quociente, regra para esses dois. Você viu que na aula passada eu fiz a derivada de um quociente, x menos 3 sobre x mais 2, um negócio assim, de função polinômio, e sim um polinômio, função quociente. Cara, dá uma conta gigante, mas com a regra de derivação isso vai facilitar a nossa vida, tá? Abraço, gente. Estou de volta daqui a pouco.